Bom dia, pessoal. Gente, eu vou insistir hoje num assunto que é a lei antifacção, porque eu acho que esse assunto é muito importante e é grave o que está acontecendo no exato momento no Brasil, com essas alterações que foram feitas não só no relatório, como também no texto da lei que foi proposta pelo governo. E é importante, sinceramente, que todos discutam esse assunto, comentem esse assunto na sociedade, para que entenda a importância de manter o texto original dessa lei que foi proposta pelo governo e feita por especialistas no combate a facções criminosas. E além disso, né, além dessas mudanças, existe também uma velocidade muito grande que eles estão impondo para a aprovação dessa lei com essas mudanças. Eles já queriam aprovar a lei com as mudanças na semana passada, alteraram o texto 4 vezes, né? Porque especialistas passaram até a questionar as alterações e viram que elas estavam ajudando, na verdade, o crime organizado, ao invés de combatê-lo. E agora o Hugo Mota quer votar o texto com toda a rapidez na terça-feira, ou seja, amanhã. Eles não querem permitir que nós, sociedade, discutamos as alterações que eles fizeram no texto da lei. Não querem que a sociedade se dê conta de qual é o objetivo deles. Depois de aprovada a lei, vai ser muito mais difícil, será talvez até tarde demais, porque ninguém mais vai querer modificar ela de novo, porque justamente quem está lá no Congresso são as pessoas que querem aprovar a lei com as alterações do DERIT agora, né? Com os objetivos, interesses específicos que eles têm. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, levantou essa questão já na semana passada. Dá uma olhada aí no que ele disse. Nenhum projeto se vota dessa maneira, idealmente, sobretudo numa matéria tão importante. Agora, sequer os interessados estão sendo ouvidos, tudo sendo feito de forma atabalhoada. Por trás disso aí tem algum interesse, assim, que não resiste à luz do dia, né? Por que isso? E mais, o jornalista José Roberto de Toledo, do UOL, disse nesse fim de semana, trouxe informações do porquê dessas mudanças feitas na lei pelo DERIT e o porquê da celeridade em aprová-la desse jeito. Por que tanta pressa do presidente da Câmara, Hugo Mota, e de vários caciques políticos no Congresso Nacional de votar esse projeto antifacção? Há uma hipótese de que isso esteja sendo precipitado pelo fato de que os investigadores da Operação Carbono Oculto, aquela que pegou o ecossistema do crime organizado que chega aqui na Faria Lima, há a informação de que existem pessoas envolvidas ou acusadas nessa operação dispostas a fazer delação premiada. As mudanças que o DERIT está propondo, se forem aceitas, podem criar um festival de nulidades nessas investigações. E parece ser esse o objetivo. Bem, analisando o projeto de lei, uma das nulidades que pode ser o desejo de DERIT ou de quem ele está representando, com as modificações que fez, pode ser, por exemplo, a observação que eu fiz no meu vídeo anterior, no qual eu analiso o relatório dele, esse quarto relatório. Naquele vídeo eu falo da inclusão da palavra ultraviolenta para designar organizações criminosas. Então, vamos supor que nas investigações da Polícia Federal ocorra a delação premiada de uma das pessoas investigadas e que seja referente aos crimes praticados na Faria Lima. Então, imagine que essa pessoa conte e comprove que certas figuras estão envolvidas em alguns crimes cometidos por lá. E que essas figuras sejam protegidas então por DERIT, Tarcísio de Freitas e Hugo Mota. Então vamos supor que a partir do momento em que essas figuras surgem publicamente, dentro do inquérito policial também, se a lei modificada por DERIT já tiver sido aprovada, as defesas jurídicas dessas pessoas poderão alegar que há uma ilegalidade, uma nulidade que coloca elas fora de todo esse contexto policial. Vão poder dizer que não podem ser enquadradas nessa lei porque não fazem parte de organizações criminosas ultraviolentas. Ou seja, é gente que usa dinheiro público desviado ou do tráfico, por exemplo, lavando esse dinheiro em bancos da Faria Lima, e simplesmente porque elas não praticam esses crimes com o uso de armas, então elas não poderiam ser julgadas com base na lei antifacção, que é mais dura, apenas porque elas não usam violência nos delitos que praticam. Dá para entender o ponto? Isso seria uma manobra jurídica, mas não para quem aplica a lei. Advogados, juízes, seria uma manobra que começa na criação da lei. Vamos pensar juntos. De que adianta
criar uma lei que pune severamente as pessoas que fazem parte de facções, praticando crimes que envolvem incêndios, barricadas, explosivos, tiros, ameaças armadas, danos físicos a bens e pessoas, violência física, se tudo isso é feito por meros funcionários do crime. De que adianta se o financiamento dessas ações vem de cima, de quem não coloca nenhum dedo sobre uma arma, que não pratica ameaça, não dá nenhum tiro, e que por isso não poderia ser enquadrada na lei antifacção por causa das modificações feitas pelo DERRIT. O crime organizado é uma grande empresa, e prender os pequenos, os pobres que caem nas pontas de suas redes é literalmente o mesmo que enxugar gelo. É exatamente como acontece no mercado de trabalho. Veja, se o dono de uma empresa manda embora o porteiro, a cozinheira, a analista, o assistente, o diretor comercial, tanto faz. Sempre vai existir alguém para substituir essas pessoas, ocupar o lugar delas. Se numa facção a polícia entra numa favela, num bairro pobre e mata o cara que vende a droga, ou o cara que impede a entrada da polícia, o menino que avisa quando a polícia chega, todos eles são apenas corpos usados pelo crime. Um dia após a morte dessas pessoas, surgirão outros corpos na linha de tiro. E quem efetivamente comanda tudo isso, que dá dinheiro para isso tudo se manter, quem produz essa violência, está protegido dela, protegido da batida policial. E no fim, protegido das próprias leis, porque quem está modificando e aprovando essas leis está a serviço dos seus interesses. Por isso que uma operação na Faria Lima, por exemplo, é tão importante. Por isso uma operação policial que entra no gabinete de uma autoridade pública, no escritório de um banqueiro, na casa de 3 andares de um empresário, é tão, mas tão mais importante do que uma operação de morte em favelas no Rio de Janeiro. Operações que prendem gente que está no topo não servem para igualar o trabalho que a polícia já faz nos bairros pobres. É para encontrar os chefes, os patrões, os CEOs do crime organizado. Quando um governo como o do Lula dá total liberdade para a Polícia Federal agir, é porque esse governo não tem medo dela. Sabe que não está fazendo nada ilícito e não vai passar a mão na cabeça de quem estiver dentro desse governo praticando crimes. Mas um governo assim é um grande problema para o crime organizado, para as facções, porque esse governo não mantém a polícia nas rédeas. Esse tipo de governo coloca medo nos criminosos e não em quem faz tudo certo. A polícia desse governo não se intimida se tiver que entrar na casa de empresários, políticos, de juízes, de gente que é paga para proteger o crime organizado, para criar escudos para esse crime organizado contra a atuação da justiça. Os brasileiros precisam pensar sobre esses assuntos com mais profundidade, porque, às vezes, o que está realmente em jogo não é direita contra esquerda. Pode ser que seja simplesmente o crime contra a legalidade, os que defendem criminosos contra os que defendem a justiça. Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para refletir sobre isso?